Então veja, dentro dos artigos de liquidação, o que nós temos? Um fato novo. E nós temos um procedimento, como se fosse um procedimento da fase de conhecimento. Só que eu lhes disse que isso é coisa muito rara no processo do trabalho. Por que é raro? Porque é muito difícil, depois de toda uma cognição exauriente na formação do título, o juiz relegar para a fase de execução a prova do fato. Porque geralmente este fato é necessário que ele esteja delineado para se deferir o próprio direito. Deu para entender? É muito difícil, diante da própria norma trabalhista, imputar-se a prova deste fato à liquidação de sentença, porque geralmente eu necessito da prova do fato para dizer se há o próprio direito. Por quê? Porque eu preciso provar o horário para dizer face horário se há ou não hora extra. Eu preciso provar o fato trabalho em local insalubre para saber qual é o grau do adicional. Eu preciso provar qual é o agente. Então veja, é coisa rara a liquidação de sentença por artigos de liquidação. Por isso que um bom advogado, quando o juiz manda apurar por artigos e ele não fundamenta o motivo, que a parte entre com embargos de declaração, exigindo uma prestação jurisdicional para que deixe claro qual é o motivo pelo qual aquela apuração será feita por artigos de liquidação. Tá certo? Uma outra forma de apuração de crédito trabalhista é apuração por arbitramento. O arbitramento está previsto nos artigos 475C e 475D do CPC. E o arbitramento lembra muito uma perícia. Então é como se nós tivéssemos na liquidação de sentença a realização de uma perícia e através desta perícia nós quantificaríamos o direito. Por isso que se costuma dizer assim, o arbitramento é a adoção de uma forma de liquidação via a realização de uma perícia para que se faça uma estimativa. Então o juiz nomearia um perito, daria prazo para quesitos e assistentes, apresentado o laudo, as partes se manifestariam sobre o laudo, dependendo da impugnação ou dependendo das peculiaridades, poderíamos ou não ter provas de audiência. Se o juiz achasse necessário, poderia até se ter uma segunda perícia. E depois de exaurida toda essa questão de prova, nós chegaríamos a quê? Nós chegaríamos à sentença de liquidação. Então veja, quais seriam as hipóteses legais para se provar, para se ter a liquidação por arbitramento? Seria por convenção das partes, por determinação do próprio juiz, ou dependendo da natureza da obrigação. Estas seriam as três situações fáticas que ensejariam uma liquidação por arbitramento. Mais uma vez eu lhes pergunto, será que esta forma é uma forma habitual no processo do trabalho? E a conclusão é pela negativa. Por quê? Porque geralmente o juiz, na fase de conhecimento, na instrução, ele já tem a preocupação de delinear todos os fatos que vão ser considerados para se estabelecer se o direito é ou não devido. Então, não é muito comum o arbitramento como forma de liquidação na liquidação trabalhista. Um exemplo: desvio de função, acúmulo de função. Ou se fixa o direito a um salário
mas não se tem elementos para se dizer qual é este o salário. Então o juiz manda apurar por arbitramento. Exemplo típico é a aplicação do 460 do CPC, da CLT. O 460 da CLT diz assim: se não houver prova quanto ao salário ajustado, será considerado o salário para aquela função que se paga na empresa ou que se paga naquele mercado aonde aquele trabalhador esteja inserido. Então, por exemplo, o funcionário teve uma promoção, mas essa promoção não lhe foi dada. Ele entra com uma reclamação trabalhista. No curso da instrução trabalhista, foi reconhecida a promoção, mas só que não tem condições de se estabelecer o salário. Qual é a solução? O juiz manda apurar por arbitramento. Na liquidação de sentença, será feita uma perícia para, diante de uma pesquisa do perito junto ao mercado, possa-se dizer quanto é que aquela função representaria de salário. Estão me acompanhando? Uma outra hipótese seria acúmulo de função ou desvio de função. Todas estas seriam hipóteses estas que nós poderíamos adotar o arbitramento como forma de liquidação. É comum? Já lhes disse. Não. Ponto. Então nós voltamos ao que é mais importante, que são os cálculos. E cálculos é aquilo que nós chamamos de meras operações aritméticas. Somar, subtrair, multiplicar ou dividir. E o artigo 879 da CLT disciplina a hipótese de cálculos. Então, olha, cálculos é a modalidade mais comum no processo do trabalho e o procedimento está no artigo 879 da CLT. Ponto. Aí chega a primeira conclusão. As partes têm ou não têm o direito de apresentarem os cálculos? Sim. O artigo 879 diz: o juiz deve intimar as partes para que elas apresentem os cálculos. Ponto. Segundo lugar, quando a parte apresentar os cálculos, ela deve dizer qual é o valor do crédito trabalhista e qual é o valor da contribuição previdenciária. Não é possível ter-se cálculo trabalhista sem a indicação de quais sejam os salários de contribuição e os respectivos valores das contribuições. Isto não é possível, porque o artigo 879 da CLT, ele é explícito neste sentido. Então veja, quem pode apresentar os cálculos? Reclamante, reclamada. Elas têm o direito de serem intimadas para que apresente os cálculos? Sim. Agora, se apresentarem os cálculos devem trazer o valor do crédito trabalhista e o valor do crédito previdenciário. Quando nós falamos do valor do crédito previdenciário, do que nós estamos falando? Estamos falando da indicação de quais são os títulos da sentença, títulos estes que são base de cálculo da contribuição. É aquilo que nós chamamos salário de contribuição. E quando nós queremos saber se um título é ou não integrante do salário de contribuição, é sempre bom dar uma olhada no artigo 28 da Lei 8.212. Este artigo é o que disciplina o que integra
e o que não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária. E a base de cálculo da contribuição previdenciária é aquilo que nós chamamos de salário de contribuição. Ponto. É aí que vem a primeira questão. E isto eu não dirijo a vocês. Não é? Seria interessante que nós dirigíssemos a quem faz a sentença. A sentença deve dizer, literalmente, o que é e o que não é base de cálculo da contribuição. Não é simplesmente dizer assim, descontos previdenciários e fiscais na forma da lei. Não, deve dizê-los e, ao dizer, deve, face aos títulos discutidos e deferidos no dispositivo da sentença, dizer isto integra e isto não integra. Por quê? Porque às vezes há uma certa discussão se aquele título é ou não integrante do salário de contribuição, apesar da literalidade do artigo 28 da Lei 8.212, que é a lei do custeio da Previdência Social. Então veja, esta é a primeira questão que a sentença deveria dirimir. A segunda questão que a sentença deveria dirimir, qual é fato gerador? Fato gerador não tem nada a ver rigorosamente com a sistemática de cálculo. Porque a sistemática de cálculo da contribuição previdenciária é mês a mês. Isso já está definido de há muito tempo e isto é ponto incontroverso. Para eu calcular a contribuição previdenciária, eu devo calcular o salário de contribuição mês a mês. Isso está na súmula 368 do TST. Não é porque eu faço o cálculo mês a mês que o fato gerador é necessariamente o mês da prestação do serviço. Está claro? Fato gerador tem a ver com o momento em que a verba seria devida. Se eu entender que fato gerador é a data da prestação dos serviços, eu vou ter que atualizar com base nos índices dos débitos da Seguridade Social. Agora, se eu entender que fato gerador é o momento do pagamento no crédito trabalhista, eu vou fazer a atualização com base nos índices dos créditos trabalhistas até a data da liquidação. Estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Esta é a segunda grande discussão. Porque essa discussão, dependendo das épocas, dá uma sensível diferença. Por quê? Não se esqueçam que o índice de correção de atualização é a taxa Selic. Sem falar que tem a multa, que pode ser até 20%. Me acompanharam? Isso estou falando da legislação da Seguridade Social. Esta discussão não deveria ser trazida para a liquidação. Deveria estar no título, mesmo que ele seja ilíquido. Está claro? Então veja, isto não é uma questão do serventuário, isto é uma questão do título. Eu, como juiz, adoto fato gerador como a data do pagamento. Então, eu aplico o artigo 276 do Decreto 3048 de 99. Fato gerador é a data da prestação dos serviços. E, se nós pegarmos o parágrafo 4º do artigo 879 da CLT, lá está dito que eu devo usar os índices da Seguridade Social. Estão me acompanhando? Então veja,
eu tenho um choque infraconstitucional. E, por favor, um choque de uma norma regulamentar com o dispositivo de uma lei ordinária. Porque eu falei de um artigo de um decreto. E o decreto não pode ir contra a própria lei que ele visa regular. Porque eu estou falando do artigo 43 da 8.212. Ele é claríssimo. Fato gerador é a data da prestação dos serviços. E eu tenho que aplicar os índices da Seguridade Social. Como é que então eu posso fazer esse cotejamento? Posso estabelecer a interpretação do artigo 195 da Constituição Federal. E o artigo 195 da Constituição Federal nos diz assim, que a contribuição é devida a partir do momento em que se teve o pagamento do salário de contribuição. Lá está dito assim. Então veja, se eu não paguei no curso do contrato de trabalho, eu serei condenado a pagar na execução trabalhista. Então, o fato gerador é a data do pagamento. Me acompanharam? Há julgados do TST nas duas correntes. O TST ainda não se posicionou. Eu acho que ele já deveria ter se posicionado. Estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Sabe por que o TST até agora não se posicionou? Porque muitas dessas matérias chegam para o TST em grau de execução. E fazer com que os processos, na fase de execução, subam até o TST, eu preciso demonstrar violação da Constituição Federal. E nem sempre os operadores do direito discutem o pré-questionamento da violação do artigo 195 na execução para que, da decisão do TRT no agravo de petição, eu pudesse entrar com recurso de revista para levar essa discussão até o TST. Me acompanharam? Estão me acompanhando? Então veja, esta discussão, para que nós não a temos, para que ela não exista na liquidação, nós deveríamos colocá-la na fase da formação do título. Está claro? Então vocês que trabalham nas varas, não é? Vocês que são assistentes de juiz, que trabalham em gabinetes, olha a preocupação de um simples item naqueles materiais que nós chamamos autotexto, né? Resolveria toda uma pendenga. Hoje, este volume de discussão está menor, porque as sentenças já estão trazendo isto para o corpo das próprias decisões. Os juízes já estão trazendo. Me acompanharam? Mas essa discussão pode vir a existir. Então veja, se essa discussão existir aqui, como é que nós vamos resolver essa discussão? Ou como é que nós resolveríamos essa discussão? Eu estou fazendo a apuração. Então, por exemplo, fevereiro de 2005. Se eu considerar o fato gerador como sendo fevereiro de 2005, eu vou ter que calcular a contribuição e atualizar a contribuição pelos índices da Seguridade Social até o dia do pagamento. Então veja, calculo o salário de contribuição, tiro a parte do reclamante, estão me acompanhando? E atualizo. Calculo a parte da reclamada, calculo o terceiro e o SAT. Estão me acompanhando? Somo todos e pego o índice da Seguridade Social e calculo. Então veja, pego todo o salário de contribuição, pego a parte do empregado, a parte do empregador, terceiro e o SAT. Pego todos os percentuais, calculo sobre o salário de contribuição,
acho o valor da contribuição em janeiro de 2005. Atualizo pelos índices da Seguridade Social para a data do pagamento. Ponto. Agora, se eu entender que fato gerador é a data do pagamento, eu pego o salário de contribuição, atualizo até aqui. E quando eu fizer esse cálculo, eu já terei... eu pego os valores das contribuições, e atualizo com base nos índices dos créditos trabalhistas. Créditos trabalhistas. E, a partir da data do pagamento, eu vou ter até o segundo dia do mês subsequente. Então, veja, eu paguei em novembro. Até o dia 2 de dezembro, eu tenho a data para fazer o pagamento da contribuição previdenciária. Se eu não pagar, a partir deste segundo dia, é que eu aplicaria os índices da Seguridade Social. Só que aqui, até essa data, eu teria atualizado com base no crédito trabalhista. E seria a partir daqui que eu aplicaria a Seguridade Social. Me acompanharam, pessoal? Estas são duas sistemáticas diferentes e que trazem muita discussão. Então, imagina se o título não dirime o fato gerador. Me acompanharam? Eu vou ter uma discussão inócua, não vou dizer inócua, mas eu vou ter uma grande discussão na liquidação, o que vai retardar a prestação jurisdicional. Porque a reclamada vai pagar um valor bem superior ao que seria devido. E o reclamante, por sua vez, ele também poderá... Ele não vai ser tão prejudicado porque o valor principal já vai estar descontado, tá certo? Mas quem sempre pagará mais será a reclamada. Ficou claro? Prosseguindo. Parágrafo 2º do artigo 879 da CLT. O que diz o parágrafo 2º do artigo 879? Diz assim: o juiz poderá abrir vista às partes. Agora, o que diz o parágrafo 3º do artigo 879? O juiz intimará a União do valor das contribuições previdenciárias. Então, veja, nós temos dois comandos legais com duas imposições distintas. Uma diz assim, é faculdade, parágrafo 2º. Outra diz assim, você deve intimar. Mas, veja, o cálculo da contribuição previdenciária não depende de qual é o cálculo do salário de contribuição, sim ou não? As partes não são obrigadas a calcular o crédito trabalhista e o crédito previdenciário. Se as partes são obrigadas a calcular o crédito trabalhista e o crédito previdenciário, entendo eu, data máxima vênia, que não haveria razão de ser de eu ter dois comandos, um dizendo ao juiz, intime, e outro dando a faculdade ao juiz de intimar. Porque o parágrafo 2º se dirige ao credor trabalhista e ao devedor trabalhista. O parágrafo 3º se dirige ao credor previdenciário. E são duas inflexões verbais distintas. Uma dizendo uma faculdade, outra dizendo uma imposição. Eu só posso entender que isto ocorreu porque estes parágrafos vieram para o texto da CLT em épocas completamente distintas. O parágrafo 2º é criação de 1992. O parágrafo 3º é a criação de 2000.
Veio com a Lei 10.035 de 2000, este parágrafo 3º. Ele passou por uma alteração depois, mas a origem legislativa dele é com a Lei 10.035 de 2000. Aí vocês vão me dizer assim, da onde é que veio esta lei? Esta lei alterou diversos artigos na CLT, artigos estes que foram necessários face à emenda 20 de 1998, que criou o parágrafo 3º do 114, que é o atual inciso 8º do 114. Esta lei disciplinou a estrutura da CLT, a competência de ofício que o legislador deu no poder constituinte derivado, que é a emenda 20, dizendo que a Justiça do Trabalho teria a competência de ofício. Então veja, o parágrafo 3º veio numa realidade diferente da realidade do parágrafo 2º. Se eu não me engano, o parágrafo 2º veio pela Lei 8.542 de 92, salvo o melhor juízo. Não tenho muito bem lembrança, mas deve ser mais ou menos em 92. Então, o que as varas costumam fazer? As varas aplicam os dois artigos em momentos distintos. Primeiro, dirime a questão trabalhista e depois intima o INSS e depois faz uma sentença de liquidação dizendo qual é o valor do crédito trabalhista e dizendo quais são as bases de cálculo das contribuições previdenciárias. É assim que a vara de vocês adotam? Sim ou não, pessoal? Ou a vara de vocês, alguém tem alguma realidade diferente? Primeiro resolve com o credor trabalhista e o credor previdenciário, fixa-se quais são as bases de cálculo da contribuição, fixa-se qual é o salário de contribuição, dá ciência para o INSS, que é a União se manifesta, depois é feita a sentença de liquidação. É assim que vocês procedem? Sim ou não, pessoal? Quem é calculista? Como é que você faz na sua vara, Jó? Parte é assim, às vezes quando os valores são inferiores a 10 mil reais, nem manda mais para o INSS, que eles já estão dispensando. Quando o valor, a soma das contribuições previdenciárias for inferior a 10 mil reais, o INSS já não está mais nem... Mas quando é acima dos 10 mil? Aí a gente faz a sentença e depois notifica o INSS. Depois notifica. Geralmente eu adotava a seguinte sistemática. Eu primeiro discutia credor trabalhista, devedor trabalhista. Então, eu dirimia se havia controvérsia entre as partes. Estão me acompanhando? Feito isto, eu dava uma decisão interlocutória dizendo: os cálculos são estes e os salários de contribuição são estes. Estão me dizendo? Estão me acompanhando? Aí eu intimava o INSS para que o INSS se manifestasse se ele concordava com aqueles salários de contribuição. Se ele viesse a discordar, eu dava ciência para o credor trabalhista e para o devedor trabalhista. E aí eu fazia uma sentença de liquidação, dirimindo todas as controvérsias. Me acompanharam? Agora, tem juízes que podem fazer tudo isso simultaneamente. Eu não acho correto que se faça simultaneamente. Por quê? Porque o INSS, ele não pode discutir muito a origem do salário de contribuição. Estão me acompanhando? O que o INSS pode e deve discutir é o próprio cálculo e a sistemática do cálculo da contribuição. Que ela é mês a mês, isso é indiscutível. Agora, o que entendo eu que o INSS não pode discutir muito é a própria origem do cálculo do salário de contribuição. Claro está que se houver erro grosseiro, ela pode até apontar. Me acompanharam? Quem me levantou a mão? Do jeito que o senhor faz, aquele prazo de 5 dias do 884 para o exequente está concluso, né?
Você fala da preclusão nos embargos? Porque assim, aí que ele tem prazo para... Eu sempre fico na dúvida com isso, por isso que eu estou perguntando. Tá. Qual o seu nome? É Maria Célia. A Maria Célia me fez a seguinte pergunta: como é que ficaria aquele prazo de 5 dias? A Maria Célia deve estar se reportando ao parágrafo 3º do artigo 884. Esse artigo 884, ele é discutível nesta fase. Ele é discutível aqui, na garantia do juízo. Por que ele é discutível aqui? Que é o prazo de 5 dias que o credor trabalhista tem para impugnar a sentença de liquidação, ou o prazo de 5 dias que o devedor trabalhista tem para impugnar a sentença de liquidação. E este prazo de 5 dias também é válido para o credor previdenciário. Estão me acompanhando? Então, em outras palavras, há um determinado momento no processo trabalhista que a parte pode impugnar a sentença de liquidação. Está claro? Só que até agora nós não chegamos na sentença. Estão me acompanhando? Nós estamos construindo um caminho para se chegar até a sentença. E este caminho, por enquanto, no compasso da minha argumentação, está nos parágrafos 2 e 3 do 879. E o 879 trata da liquidação de sentença. Está me acompanhando até agora? Então veja, então prestem atenção. Se o juiz abre o prazo para o credor trabalhista e para o devedor trabalhista para manifestar-se sobre cálculos, se a parte não impugna os cálculos, terá contra si a preclusão. E este prazo é um prazo de 10 dias. Está me acompanhando? Está me acompanhando? Só que aí nós já chegamos à sentença de liquidação. Se ele não impugnou os cálculos, entende-se que se ele vier a impugnar na fase da garantia do juízo, ele teria contra si a preclusão. Ficou agora delineado? Me acompanharam? O que nós estamos discutindo por enquanto só é a liquidação. Nós ainda não estamos discutindo se nós podemos impugnar a sentença de liquidação. Nós quem? O credor trabalhista, o devedor trabalhista e o credor previdenciário. Porque tudo isto vai depender se o juiz abrir ou não prazo na liquidação de sentença. Me acompanharam? Me acompanharam? Porque o parágrafo 2º diz: o juiz pode abrir prazo. O parágrafo 3º diz: o juiz deve intimar as partes. Desculpe, deve intimar a união. E eu lhes apresentei que nós temos, em tese, uma contradição do parágrafo 2º com o parágrafo 3º. E que esta contradição foi fruto de que o parágrafo 2º foi acrescido ao artigo 879 em 1992 e o parágrafo 3º foi acrescido ao artigo 879 em 2000. São épocas distintas. A estrutura das leis são diferentes. Estão me acompanhando? Vieram em momentos diferentes. Só que o 879 diz assim: apresentada a conta de liquidação, o juiz pode abrir prazo para as partes. E o 879, parágrafo 3º, diz assim: o juiz deve intimar o credor previdenciário. Está claro? Só que, para que eu chegue ao valor da contribuição, eu primeiro preciso definir qual é o salário de contribuição. Sim ou não, pessoal?
Um é consequência lógica do outro. Qual seria a melhor solução? Ou qual é a melhor solução? É que o juiz faça o contraditório na liquidação de sentença. O que é fazer o contraditório? É dar a possibilidade que uma parte impugne o cálculo da outra parte. Ou é dar possibilidade para que o INSS impugne o cálculo do credor previdenciário, do credor trabalhista ou do devedor trabalhista. Ficou claro, pessoal? Ficou claro ou não, jovens? Tá certo? Só que esta ciência ele pode fazer simultaneamente ou ele pode fazer em dois momentos distintos. Primeiro, ele resolve a pendência entre o credor trabalhista e o devedor trabalhista. Depois ele intima o INSS. E aí, ao final, ele faz a sentença de liquidação. Eu, quando era juiz de primeiro grau, eu adotava a seguinte sistemática. Eu resolvia qual era o salário de contribuição e dizia, fixo o salário de contribuição desta maneira. Estão me acompanhando? Dava ciência para o INSS, ele se manifestava. Se houvesse alguma controvérsia, dava ciência para as partes. Resolvia essa pendência, aí eu fazia a sentença de liquidação. Estão me acompanhando? Eu fazia o contraditório na liquidação trabalhista. O que é fazer o contraditório? É dar a oportunidade para que a parte impugne o cálculo da outra parte. E esta parte pode ser credor trabalhista, devedor trabalhista ou credor previdenciário. Me acompanharam? Por quê? Porque a minha liquidação, a minha sentença de liquidação, quando o processo entrava na execução propriamente dita, era muito difícil que aqui, na fase da defesa, o executado pudesse impugnar a sentença. E era muito difícil o credor trabalhista ou o credor previdenciário impugnar a sentença de liquidação. Por quê? Eu fazia o contraditório. Muitos juízes não adotam esta sistemática. Estou criticando? Não. Eu só estou apontando que eles observam ou o parágrafo 2º ou eles observam o parágrafo 3º. O parágrafo 2º diz assim, tem a faculdade. E o parágrafo 3º diz, é obrigatório. Eu entendo, conjugando os dois parágrafos, que para mim, por uma questão de lógica, por uma questão da razoabilidade, por uma questão de proporcionalidade, o juiz deve propiciar que a cada parte seja impugnado o cálculo da outra parte. Em outras palavras, as partes têm o direito de apresentar cálculos e as partes têm o direito de impugnar o cálculo uma da outra. Me acompanharam? Me acompanharam? Só que tem um detalhe, as partes são obrigatórias, quando apresentar os cálculos, demonstrar o crédito trabalhista e o crédito previdenciário. E, quando forem intimadas para se manifestar sobre os cálculos, que apresente uma impugnação fundamentada, porque poderão ter contra si a preclusão. Está claro? Então veja, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Parágrafo 2º é válido para o credor trabalhista e para o devedor trabalhista. Parágrafo 3º é válido para o credor previdenciário. O parágrafo 2º diz que é uma faculdade do juiz abrir prazo. O parágrafo 3º diz que o juiz deve intimar a União para que se manifeste sobre os créditos previdenciários. Está claro? Então veja, qual é o prazo para se manifestar? Parágrafo 2º e parágrafo 3º. O prazo é de 10
dias. Então veja, quem é intimado poderá ter duas alternativas. Ou ele concorda, ou ele impugna. Se ele impugnar, a impugnação tem que ser fundamentada. Por quê? Se a impugnação não for fundamentada, também deságua na preclusão. Tá certo? E uma outra coisa interessante, se a parte não impugnar, ou se a parte impugnar de forma não fundamentada, nas duas situações ela vai desaguar na preclusão. O que é preclusão? Não mais poderá discutir a sentença de liquidação. E o que é não mais discutir a sentença de liquidação? Em tese, ela deixa de ter a oportunidade de apontar eventuais erros nos cálculos. Só que agora, pessoal, é aquela velha discussão. Me acompanhe. Em primeiro lugar, como fica a perícia na liquidação? Estão me acompanhando? Veja, o parágrafo 1º determina que a parte tem direito de ser intimada para apresentar os cálculos. Então, entendo eu que obrigatoriamente, na liquidação trabalhista, a perícia não seria a forma inicial para se dar início à liquidação trabalhista. Por quê? Porque é direito das partes apresentarem os cálculos. Em segundo lugar, o princípio de que a execução deva se fazer da forma menos gravosa. Isto é um outro princípio na execução. E isto é um princípio que vale tanto para o processo civil como vale para o processo do trabalho. E este princípio é um princípio que, dependendo da circunstância, eu posso onerar o processo de forma desnecessária. Então veja, como é que o juiz então deveria determinar a perícia? Como forma de ter uma terceira demonstração de cálculo, face à impugnação de cálculo de uma parte pela outra parte. Então veja, se as partes apresentam os cálculos e há controvérsia entre elas, se o juiz não tiver condições de dizer qual é o cálculo correto, ele nomearia o dito. E aí, face a isto, nós teríamos a razoabilidade para a determinação judicial. Contudo, em 2011, veio o parágrafo 6º ao artigo 879. E este artigo 879, parágrafo 6º, diz assim: para as perícias de grande complexidade, o juiz poderá nomear disse. Estão me acompanhando? Mais um artigo que veio a reboque deste artigo. Estão me acompanhando? Mais um artigo que foi acrescido a este. Só que este artigo diz assim, me acompanhe. O juiz pode determinar a perícia. Só que o juiz pode determinar a perícia quando o cálculo for de grande complexidade. E eu te pergunto, o que é cálculo de grande complexidade na execução trabalhista? Trata-se de um conceito normativo que traz muitas discussões. E como todo conceito normativo, nós temos, na teoria geral do direito, que se chama das lacunas de vaguidez. Eu preciso preencher qual é o exato conceito de cálculo complexo.
É igualzinho limpar a honra com o próprio sangue, não é? Em certos locais do Brasil, até alguns anos atrás, isso era tolerável. Em outras regiões, há muito tempo, isso é inimaginável. Imagina o doutor Francisco, há 100 anos atrás, na Praça da Sé, defendendo o voto da mulher. 100 anos atrás, não, 120 anos atrás. Iam me chamar de louco, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Defendendo o voto da mulher. 100 anos não, 140 anos atrás. Vamos dizer, esse juiz é louco. Agora imagine eu hoje, na Praça da Sé, dizendo que mulher tem que ficar em casa. Vamos dizer assim, esse cara já... Não, esse cara vai ser linchado. Quem falou aí? Tem que ser linchado mesmo. Os valores não mudam. A realidade ela é dinâmica. Só que nem sempre o legislador acompanha a realidade. E, mesmo que o acompanhe, certos conceitos variam de região para região. E é muito difícil eu afirmar peremptoriamente o que é cálculo complexo. A cálculo complexo é complicado porque a sentença tem muitos títulos. Ele é demorado. Demorado não é complicado. Estão me acompanhando? Então, entendo eu, por duas questões: celeridade processual e economia processual, que a perícia deve ser uma forma alternativa para a quantificação e não a forma inicial. E, em segundo lugar, as partes têm direito de apresentar os cálculos. Então, se o juiz determinar a perícia antes de dar prazo para que as partes apresentem os cálculos, poderá ele estar praticando, salvo o melhor juízo, um ato que desafia uma manifestação imediata da parte. E, a meu ver, esta manifestação imediata da parte desafiaria um mandado de segurança, porque a parte tem o direito de apresentar os cálculos. Me acompanharam? Então vamos pegar tudo que eu coloquei e colocarmos aqui na lousa para vocês. Cálculos. O que são cálculos? Meras operações aritméticas. Meras operações aritméticas. As partes têm o direito de ser intimadas para apresentar os cálculos. O cálculo deve dizer o valor do crédito trabalhista e o valor do crédito previdenciário. Está claro? Até aí eu interpretei o parágrafo 1º-A e o parágrafo 1º-B do 879. Tá certo? Agora, entram os parágrafos 2º e os parágrafos 3º. Esses dois parágrafos tratam do quê? Da intimação ou não. De quem em relação a quem? Esse aqui trata do credor trabalhista e do devedor trabalhista. E este trata do do credor previdenciário. O parágrafo 2º diz: o juiz poderá dar ciência. O parágrafo 3º diz: o juiz intimará a união. Está claro? Entendo eu, numa combinação de inteligência, que deve-se fazer o contraditório na liquidação de sentença. Se o juiz determinar que se faça o contraditório, ele poderá fazer o contraditório simultaneamente ou em etapas diferentes. Primeiro ele resolve o credor trabalhista e o devedor trabalhista,
depois ele intima o credor previdenciário. Ou ele pode fazer tudo simultaneamente. Mas se ele o fizer e a parte for intimada, nós temos um prazo. Este prazo é o prazo de 10 dias. E nesse prazo de 10 dias, nós podemos ter 3 atitudes por parte da parte. Primeira atitude, o silêncio. Segunda atitude, concordância. Terceira atitude, impugnação. Agora, para que a impugnação seja válida, ela tem que ser fundamentada. O que significa dizer impugnação fundamentada? Cálculos são contestados com cálculos. Ponto. Está claro? O que significa a preclusão? Não mais poderá ser discutida esta questão, não mais poderá ser discutida esta questão na fase de execução. Porque se ele insistir, ele terá contra si a preclusão. O juiz poderá rejeitar liminarmente. Está claro? Ponto. Mas vocês vão dizer assim, o professor não me falou do parágrafo. O professor não nos falou do parágrafo. Quarto. O parágrafo 4º do 879 é o que fala do critério de atualização da contribuição previdenciária. O parágrafo 4º diz assim, abro aspas, a atualização do crédito devida à Previdência Social observará os critérios estabelecidos na legislação previdenciária. Em outras palavras, o fato gerador é a época da prestação dos serviços. Mas eu já comentei isso com vocês. Nós devemos opor a este artigo a dicção do artigo 195, inciso 1º da Constituição Federal, que diz que a contribuição é devida a partir do efetivo pagamento ou do crédito ou do depósito. Se o trabalhador não recebeu, veio a juízo, eu tenho o título e tenho a liquidação, o fato gerador não é a prestação dos serviços. O fato gerador seria o momento do pagamento. Então, aí nós teríamos em juízo o quê? A discussão do parágrafo do caput do artigo 276 do decreto 3048. Me acompanharam? Então veja, eu tenho 195, inciso 1º da Constituição Federal, que justificaria o caput do 276 do decreto 3048. Ou eu tenho o parágrafo 4º do 879, que me faz lembrar o artigo 43 da Lei 8.212. Tá certo? O parágrafo 5º do 879 nos diz o quê? Até que ponto na execução trabalhista a intimação ela é obrigatória para o credor previdenciário. Por quê? Porque por um ato do ministro da Fazenda, ele pode dizer até que ponto não é obrigatória a atuação literal da União nas execuções. Hoje, o valor é R$10.000. Não é o valor do salário de contribuição, é o valor da própria contribuição. Então, veja, se as partes apresentarem cálculos e os valores das contribuições devidas
for inferior a 10 mil reais, não será obrigatória a intimação. Se for superior, entendo eu que pela literalidade do parágrafo 3º, a intimação é obrigatória. A intimação é obrigatória não da sentença de liquidação, dos próprios cálculos. Estão me acompanhando, pessoal? A lei é clara. O parágrafo 3º diz assim: o juiz procederá à intimação. É diferente do parágrafo 2º, que o juiz poderá abrir prazo. Me acompanharam? Eu não posso ter dois pesos e duas medidas, porque um depende do outro. Ficou claro? Ou o juiz abre ciência para todo mundo, ou ele não abre ciência para ninguém. Se ele não abrir ciência para ninguém, no mínimo ele está violando o parágrafo 3º do 879. Então o correto, já que ele é obrigado para uma, que ele seja obrigado para todos. Isto é o que eu chamo de contraditório. Contraditório em que sentido? Não para se dizer o que é devido, mas para se determinar o valor do que é devido, para se estabelecer o quanto. Ficou claro? Ficou claro? Agora entra o parágrafo 6º do 879, que tem a seguinte redação: tratando-se de cálculos de liquidação complexos, o juiz poderá nomear perito para a elaboração e fixará, depois da conclusão do trabalho, o valor dos respectivos honorários, com observância, entre outros, dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Aqui é aquela velha questão: até que ponto eu posso já determinar a perícia, independentemente de abrir prazo para as partes apresentarem os cálculos? Entendo eu que eu só posso determinar a perícia sem antes abrir prazo para as partes, se tratar de cálculos de grande complexidade. Então, se assim o juiz determinar, ele é obrigado a fundamentar. Porque se ele não fundamentar, ele está violando o parágrafo 1º-B do artigo 879, que diz assim: as partes deverão ser previamente intimadas para a apresentação do cálculo de liquidação. Então veja, a perícia, ela só pode vir aos autos por uma determinação judicial para um critério de desempate. A expressão ela não está muito bem colocada do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista para a explicação, ele é mais oportuno. Por que é mais oportuno? Porque se o juiz está diante de dois cálculos e ele não tem condições técnicas de aferir qual é o cálculo mais exato, ele vai determinar que um terceiro, que é um profissional de sua confiança, apresente os cálculos. Está claro? Esta talvez seja a primeira oportunidade em que o juiz poderia dizer do perito. Porque se não for assim, só naquela situação de grande complexidade, mas desde que ele fundamentasse. E nós não podemos querer dizer que grande complexidade é com cálculos longos ou cálculos cujo período de apuração seja demorado. Estão me acompanhando? O que seria grande complexidade? Necessidade da busca de documentos. Estão me acompanhando? A necessidade talvez da busca de conversão de moeda. Em alguns processos talvez é necessário. Ou cálculos que as partes não tenham capacidade para apresentá-los.
Estão me acompanhando? Tem partes que não têm condições, às vezes, de proceder ao cálculo. Ou porque não tem condições de fazer, ou não tem condições de pagar para alguém que faz. Isso pode acontecer. Então, veja, seriam situações excepcionais. Tá certo? Sua pergunta. Na hipótese de ninguém apresentar cálculo, qual seria a melhor solução que você aponta? Pergunta do nosso colega. Pergunta é a seguinte: no caso de nenhuma das partes apresentarem os cálculos, aí posso dizer que uma forma correta seria nomear uma perícia. E com relação ao custo da perícia, como é que fica? Aí eu vou te explicar isso daqui a pouco, tá? Então, a primeira pergunta: se ninguém apresenta o cálculo, seja o credor trabalhista ou o credor previdenciário. Desculpe, seja o credor trabalhista ou o devedor trabalhista. Nenhum deles apresenta o cálculo. Qual é a primeira consequência? O juiz pode determinar a perícia. Aí o aluno, já ultrapassando os carros, me disse assim: e quem paga os honorários? É aí que entra um outro princípio na fase ou na execução. Quem responde pelas despesas processuais na execução trabalhista? E quando eu falo execução, eu estou falando em sentido amplo. Estou falando da liquidação e da sentença de liquidação para frente. Do que eu estou falando? Da execução nesses dois momentos. Eu costumo dizer o seguinte: a perícia não é meio de prova. Se a perícia não é meio de prova, eu não posso aplicar a sucumbência. Logo, não valerá a regra do 790B da CLT. O 790B diz assim: quem for sucumbente no objeto da perícia, paga os honorários. É o princípio direto da sucumbência. Está claro? Então, por exemplo, foi feita a perícia e eu perdi a insalubridade. O reclamante, em tese, paga. Foi feita a perícia e foi condenada na insalubridade. A reclamada paga. A fixação dos honorários está umbilicalmente ligada ao deferimento ou não da postulação. Esta regra não pode ser transportada literalmente para o processo de execução, para a fase de execução. Por quê? Porque na liquidação, seja a parte integrante da execução, ou seja, fase preparatória da execução, nesta fase não se discute o direito, se discute a quantificação. Então a perícia não é meio de prova. Então, a meu ver, e para uma boa parte da doutrina, quem paga a perícia é quem deu causa à própria demanda. Está claro? Então, em tese, quem paga as despesas na execução seria o executado. Claro está que todo juízo de valor, ele tem situações em que ele pode ser posto de lado, porque nada é absoluto. A única coisa absoluta no mundo é o amor pelo Corinthians. O resto é inquestionável. Tá certo? Tô vendo, nem isso é tão assim, ó. Vocês já me provaram diferente. Nem isso é, de fato, uma unanimidade. Talvez Deus, também não sei. Mas nem isso, voltando ao contexto da aula, nem isso é passível de uma unanimidade. Por exemplo, erros grosseiros ou erros propositais. Tem partes que apresentam os cálculos com nítida violação da coisa julgada. Ou, se for execução provisória, com nítida violação do título. Por quê? Porque é interesse dele. Porque se a parte não impugnar, o juiz também não vai dar uma olhada, ele acaba homologando um cálculo superior ao que o meu cliente quer. Se a reclamada impugnar, tudo bem, né? Aí eu posso até concordar. Mas tem gente que persiste.
Estão me acompanhando? Então, diante de erros propositais ou de erros grosseiros, eu entendo que o exequente deverá ser o responsável. Deu para entender? Eu costumo colocar que, para mim, isso deve ser um princípio da execução trabalhista, que quem paga as despesas é o executado. Já não seria mais o princípio da sucumbência, seria o princípio da causalidade. Causa e efeito. Se ele deu origem ao título, ele que pague todas as despesas. Respondi sua pergunta, jovem? Tá claro? Aí vocês vão me dizer assim, então, como é que eu vou saber se é a reclamada que vai pagar os honorários? É quem chegou mais perto do cálculo do perito? Estão me acompanhando? Eu não vou poder dizer que isso seja um critério científico. Estão me acompanhando? Isso não é um critério científico. Dizer que quem mais chegou perto do cálculo do perito. Porque o perito pode ter chegado perto da reclamada, como pode ter chegado perto do reclamante. Isso não é um critério científico para dizer quem paga. O critério é quem deu causa. Agora, se as disparidades dos cálculos forem muito grandes um do outro e o perito chegar perto da reclamada, aí eu posso dizer ou que houve um erro grosseiro ou houve má fé, um erro proposital. Aí eu tenho que fundamentar por que eu estou imputando ao exequente aquela responsabilidade. Fundamentou a sua resposta, jovem? Então eu acabei de falar de um outro princípio. Estão me acompanhando? Ponto. Até agora eu falei de 4 princípios. O princípio do título, de quem é responsável pelas despesas, da forma menos onerosa e o princípio da especificidade, que dependendo do tipo de obrigação, nós teremos um determinado tipo de procedimento. Está claro? Ponto. Pois não? Voltando um pouco àquele parágrafo 5º, que fala do limite até 10 mil das contribuições do INSS. Então, eu queria saber se esse valor, você atualiza os valores até chegar a esse valor de 10 mil? O valor seria, 10 mil seria o valor do dia do pagamento. Seja pelo crédito trabalhista, seja pelo crédito previdenciário. Tá bom? Boa pergunta. Não é o valor principal, não. Porque o valor principal a gente vai lá atrás. Porque, lembra o que eu disse para vocês? Fixação da época em que nós calculamos não é bem um critério para dizer qual é o fato gerador. Tá claro? Porque eu posso estar voltando lá em fevereiro para algo que eu não paguei em fevereiro, que eu vou pagar aqui, concorda? Prova que eu vou pagar aqui é que alguém entrou na justiça e eu tive um título. Tá certo? Boa pergunta. Então a pergunta da colega foi a seguinte: como é que eu vou estabelecer para saber qual seria o valor dos 10 mil? Seria os 10 mil em termos do capital principal sem atualização ou seria o capital corrigido? Eu entendo, por uma questão de bom senso, que 10 mil tem que ser o capital corrigido. Seja pelo índice da Seguridade Social, seja pelo índice do crédito trabalhista. Tudo isso dependendo de qual seria o fato gerador. Tá claro? Mais alguma pergunta? Vou. Se não der hoje, amanhã eu entro. Tá legal? A pergunta da colega é se eu vou, olha, meter no 475J. Porque o português diz assim, mete à direita, mete à esquerda. Quando isso você pedir alguma indicação. Então, brincando com ela, vou abordar o 475J. Se não, hoje, amanhã. Tá legal? Quem é que levantou mais? Boa pergunta. Boa pergunta. A pergunta do colega tem a ver como é feita a atualização dos honorários periciais. A este respeito eu posso lhe responder que, em tese,
a atualização deve ser feita com base nos índices dos débitos da Justiça Comum, que é a Lei 6.899 de 81. Isso está na OJ 198 da SDI 1 do TST. Mas isso é bom para que ninguém nos ouça, senão vai dar mais dor de cabeça para as nossas... Vamos ser sinceros, quem quer trabalhar é um enxugador de gelo na Justiça do Trabalho. Se acaba com aquela pilha, no dia seguinte tem uma outra pilha no lugar. E se você faltar, no dia seguinte tem 3 pilhas. Ou se você tiver um pouco cansado, tem 4 pilhas. É verdade. Tá? E se entrar de férias, então a colega está falando que o mundo acabou. Só pergunta. Mais alguma pergunta? Pois não. Voltando ao parágrafo 3º do 879, tem uma obrigação de se intimar a União para se manifestar. Sim, sim. Caso não seja aberta essa vista, a sentença de liquidação, ela seria nula por erro de procedimento? Ainda mais por ser um título indisponível, com as contribuições previdenciárias? Boa. A pergunta do Marangoni é uma pergunta inteligente. Ele disse assim: professor, como a dicção do parágrafo 3º do 879 obriga que o juiz intime o credor previdenciário, como é que ficaria se ele não intimasse e fizesse a sentença de liquidação? A sentença de liquidação seria nula desde o princípio ou não? Eu entendo que ela não é nula. Eu entendo que ela não é nula. Quando da garantia do juízo, o credor previdenciário poderá impugnar a sentença de liquidação. Está claro? Está claro? Ou, se o credor previdenciário vier a impugnar, ele obrigatoriamente terá que apreciar. Está claro? Está claro? Ele só talvez não apreciasse se desse ciência e o credor não impugnasse, ou, se impugnasse, não o fizesse de forma fundamentada, porque ele teria contra si a preclusão. Está claro? Mais alguma pergunta? Agora uma questão interessante para a nossa reflexão. E é uma questão que eu digo muito importante. Me acompanhe. Quando nós afirmamos a questão da preclusão, significa a perda de uma faculdade processual. Este é o conceito de preclusão, não é? É aquilo que nós aprendemos lá nos nossos bancos da graduação. Já era. E o já era pode ser de 3 jeitos. Qual é o primeiro jeito do já era? Hein, Wilson? Qual seria o primeiro jeito do já era? Deixar de se manifestar. É a chamada preclusão temporal. É a mais comum, não é? Perdi o prazo. Perdeu, dançou. Imagina se o juiz tivesse prazo para sentenciar aí. Aí que seria uma neurose, né? Verdade. Todo mundo tem prazo, por que o juiz não tem que ter prazo? É complicado. Mas, veja, é aquilo que eu sempre digo, né? Tudo depende das estruturas de trabalho. Trabalhar no TRT de São Paulo, na primeira instância, não é fácil. Se você não é uma pessoa disciplinada, você se perde. Porque a avalanche de processos passa por cima de você. E passa como se fosse um rolo compressor. A realidade é essa. Infelizmente, exige do juiz substituto, principalmente, uma grande disciplina. Porque a carga de trabalho ela é algo assim absurdo. Eu sei porque eu passei por essa realidade e eu estou 24 anos na carreira. E eu sou juiz de carreira. Eu posso dizer porque eu vivi todos os momentos da carreira. E o momento de hoje é um momento diferente. Porque hoje as iniciais são mais complexas. Elas não são assim
aquele arroz com feijão. Hoje, se não tiver um dano moral, eu até fico meio triste. Porque toda inicial tem que ter um dano moral. E tem inicial que tem 3 danos morais. 4 danos morais. Dano moral, professor foi dar uma palestra, olhou mal para o Moisés, dano moral no professor. Não é, Moisés? Então eu te peço desculpas, Moisés. Peço desculpa a todos vocês, de qualquer exagero da minha parte. Isso é a restauração natural de qualquer dano moral. Não é, Batatais? Batatais não, qual é o seu nome? Dona Rodrigues. Agora que eu lembrei dela, porque ela está guardando o papel assim, eu não consigo ler o nome. Tá? É a Dona Rodrigues, é isso mesmo. Então veja, deixando a brincadeira de lado. Do que eu estava falando mesmo, Moisés? Ah, da preclusão. Será que, qual é a segunda modalidade de preclusão? Você foi sorteada no livro, não foi? Foi, então você tem que me dizer. Qual é a segunda modalidade de preclusão? É a preclusão consumativa. Você não pode praticar 2 vezes o mesmo ato. E a terceira é a preclusão lógica. Você não pode querer praticar um fato agora que seja incompatível com o fato anterior praticado por você. Está claro? Essas 3 modalidades de preclusão são inerentes a qualquer momento no processo do trabalho. E a preclusão que está no parágrafo 2º e no parágrafo 3º do 879, na minha ótica, é uma preclusão não só temporal, mas uma preclusão consumativa. Porque se você impugnou, mas não fundamentou, precluiu. Está claro? Para mim, seriam as 2 modalidades. E consumativo. Tá certo? Então veja, eu dei e fiz o contraditório. A parte não impugnou. Será que erros que violem a coisa julgada são convalidados pela preclusão? Acredito que não. Porque aí eu tenho uma questão de respeito à coisa julgada. Daí a obrigação do calculista, né, calculista? Mesmo quando a parte não impugna, de olhar o cálculo antes de homologar. Eu sempre orientei os meus funcionários que comigo trabalharam, e eu sempre tive excelentes funcionários, graças a Deus, de que sempre olhassem os cálculos antes de impugnar. Claro está que não vai sair calculando, vírgula por vírgula, não tem tempo, concorda? Quem falar que tem tempo como calculista, parabéns, porque é um bom funcionário. Aliás, fala que eu compro o seu passe. Pode, Moisés? Não pode, o time está completo, né? Então não pode. Você que é meu chefe de gabinete, você que diz, pode ou não pode? Não, não pode, não pode. Mas veja, mas seria um funcionário de alto quilate. É um bom funcionário. E prova que um bom juiz, ele sempre teve uma experiência, ou como advogado trabalhista, ou como serventuário. É difícil viver a realidade da justiça do trabalho como magistrado sem não ter vivido ela fora da magistratura, mas dentro, ou como serventuário, ou fora como advogado. Quem vem de outras áreas, até se acostumar com o espírito da justiça do trabalho, que é um espírito bonito, leva um certo tempo, não é? Mas isso é tudo fase da adaptação. Mas a preclusão não é uma ferramenta que autorize aquilo que nós chamamos de convalidação de qualquer erro. Está claro? Por isso que é sempre bom que as varas do trabalho, através dos seus funcionários, geralmente calculistas, veja se os títulos apresentados conferem com os títulos deferidos. E, em segundo lugar, em alguma passagem dos anexos, confira os cálculos. Isso dá credibilidade para o órgão jurisdicional e dá credibilidade para a própria secretaria. Aquela secretaria não adianta apresentar qualquer coisa, que a parte está lá e o juiz está vendo. Está claro? Sua pergunta. Francisco, o próprio parágrafo primeiro também já não desautorizaria a preclusão por valor que foi apurado? Deveria ter sido apurado. Parágrafo primeiro.
Deixa eu pegar aqui, dá licença. 87, o parágrafo primeiro. Sim! Qual o seu nome? A observação do Lauro é uma observação oportuna para quem nos assiste, ou para quem nos assistirá. O parágrafo 1º do 879 diz assim: não se pode inovar e não pode se modificar. Então veja, poderia dizer assim até com base na inteligência, não na literalidade, mas na inteligência. Está claro? Ficou claro para vocês isso? Eu fecho a liquidação de sentença. A partir de amanhã, nós vamos ter uma visão mais prática. Está claro? O primeiro dia de qualquer curso meu é um pouco lento. Amanhã tomem bastante sustagem. Tá? A aula ainda não acabou, pessoal. Tomem bastante sustagem. Porque amanhã nós vamos ver o procedimento da sentença de liquidação até a garantia do juízo. Aí eu vou analisar citação ou intimação, vou analisar a penhora, os percalços da penhora. E vou analisar os embargos do executado e a impugnação à sentença de liquidação. Está claro? Vou analisar com vocês tudo que se relaciona com os embargos. E neste iter falarei obrigatoriamente de competência e de legitimação na execução. Está claro?